Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Refúgio. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernanda e aqui eu compartilho a minha jornada no mundo do journaling. Assim, com todos os seus percalços. Primeiro, gente, eu quero falar que ontem a gente fez uma live de comemoração dos 500 inscritos, que foi muito legal. Eu tô muito feliz, então muito obrigada a todo mundo que compareceu. Se você perdeu a live, não se preocupe, porque a live tá salva aqui no canal. Então, se você quiser assistir, é só procurar pela aba de live, que vai estar lá, nossa live de Junk Journal. Nós conversamos bastante, foi uma experiência muito legal. E na live de ontem, vocês me deram aval pra fazer uma coisa que eu tava querendo fazer já tinha um tempo. Então me segura, tá? Porque vocês deixaram, tá? Esse é meu respaldo. O meu respaldo é que vocês autorizaram. Mas basicamente, hoje a gente tem um na minha mesa de mais de 1 hora. Então esse vídeo vai ter uma alternação entre falas e musiquinha, né? Simplesmente porque ontem eu fiquei em live umas 4 horas conversando e hoje eu já tô um pouco rouca. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz nesses últimos dias. Apesar de que, igual eu comentei ontem, eu peguei um hiperfoco nessa capinha de crochê aqui, ó. Eu peguei um hiperfoco na hora que eu tava fazendo essa capa e os meus cadernos ficaram um pouco negligenciados, tá? Mas eu vou fazer um teste aqui no canal, que vai ser o Na Minha Mesa semanal. Então, o Na Minha Mesa vai sair toda semana, com as atualizações do que eu fiz nos meus cadernos durante aquela semana. Consequentemente, esse vídeo vai ser um vídeo sempre um pouquinho mais longo, tá? Deixem aí nos comentários se vocês gostam desse formato, se vocês querem que continue, porque se vocês quiserem que continue, eu vou seguir esse formato aí, porque eu acho que é uma coisa legal de compartilhar, porque é bem realista, né, com o que eu de fato faço no meu dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. A primeira sessão desse vídeo foi uma atualização de caderno de memórias. E eu vou ter que fazer outra já, porque, honestamente, eu estou atrasadíssima no meu caderno de memórias. Eu sempre fico dizendo que não vou deixar acumular e acabo sempre deixando. Mas para mim é muito difícil escrever no caderno de memórias todo santo dia, sabe? Não sei pra vocês como é que é, mas essa experiência pra mim de escrever todo dia no final do dia é um pouco desgastante pra mim. Então eu acabo pegando tipo um dia da semana que eu tenho um tempo livre maior e faço tipo vários dias em sequência, sabe? Eu já expliquei pra vocês aqui num outro vídeo como que eu faço esse processo, mas basicamente o que eu tenho feito agora que eu tô usando esse formato TN brochura, né? É que eu separo a cor que eu quero para aquele dia, sabe? Isso vai muito do meu humor, que cor que eu quero usar naquele dia e tal. Escolho mais ou menos as decorações que eu vou usar e eu tenho seguido um padrão assim de decoração. Então eu faço bordinhas em cima e embaixo, aí eu carimbo as datas e boto uma decoraçãozinha e tal. E depois que a decoração tá toda feita, aí eu venho escrevendo e separando os espaços para as minhas fotos. Mas eu tenho seguido esse padrão, eu acho que desde o início desse mês, né, de abril, e tem funcionado muito bem, porque eu gosto que a decoração fica coesa, né? Eu tenho a oportunidade de usar tanto adesivos quanto decorações que combinam entre si naquela cor, naquele dia, né? E eu acho que fica bem bonitinho o resultado. E eu acabo sempre fazendo 2 folhas por vez, né? Isso também me adianta bastante. Ao invés de decorar uma folha individualmente, eu acabo decorando 2 folhas com o mesmo tema, né? Isso ajuda também a aproveitar material. Outra coisa é que gaste os seus recursos, gente. Não esqueçam dos recursos que você tem. E se você tá guardando as suas coisas de forma que você não consegue ver, faça uma, sei lá,
Eu, às vezes, tipo, semanalmente, eu tento dar uma futicada em tudo que eu tenho aqui no meu carrinho, porque eu esqueço de alguns recursos que eu tenho, alguns materiais que eu tenho, e se eu não mexer constantemente nos meus materiais, nos meus armazenamentos, eu acabo deixando coisa pra trás, sabe? Mas, enfim. Gente, esse dia aí em específico foi o dia que eu fui no cinema. A gente foi no cinema VIP pra assistir o filme The Drama, que é com a Zendaya e com o Robertinho Pattinson. E, cara, eu amei esse filme. Juro pra vocês. Pra mim é tipo, eu ainda não consegui matutar por que que eu não dei 10, sabe? Mas eu acho que é um 9,5 sólido, assim. Eu gostei muito desse filme. Pensa no ódio que eu tenho quando eu carimbo e o negócio não sai retinho do jeito que eu queria. Eu fico pra morrer, gente. Socorro. E aí, vocês vão notar que eu fico voltando lá no planner pra ver o que que eu anotei que eu fiz nesse dia. Porque eu tô, o que que eu tenho feito? Eu tô usando meu planner tanto pros eventos, então assim, eu não tô usando o meu planner como listinha de tarefas, de fato. Eu faço listinha de tarefas no meu caderno de anotações, diariamente, porque eu preciso daquele refresh diário, sabe? Aquele. Eu preciso reescrever o que eu vou priorizar no dia pra minha cabeça meio que se preparar para aquele momento, sabe? Eu tenho essas nuances. Então, o que eu fiz? Eu uso o meu planner, eu anoto os meus compromissos. Então, eu tenho live de tal hora a tal hora, eu tenho filme no Discord de tal hora a tal hora, eu tenho. Eu anoto até, tipo, vai sair episódio novo da série tal que tu tá assistindo nesse dia. Eu coloco esses compromissos no planner. E do lado, e depois, à medida que o dia vai passando, eu vou anotando no planner o que foi que eu fiz. Hoje eu joguei tal jogo. Hoje eu assisti tal coisa. Esse tipo de coisa, sabe? Tanto pra me ajudar a lembrar na hora que eu for fazer o registro no meu caderno de memórias, quanto pra ficar tipo um resuminho ali do dia, tipo um log de atividades, o que foi feito naquele dia. Tem funcionado bastante. No vídeo do meu mês nos meus cadernos, eu vou mostrar com mais detalhes, né? Como é que tá ficando essas páginas. Nesse dia, gente, eu lembro que eu me estressei muito com essa caneta tinteiro. Essa caneta tinteiro é a caneta que eu fiquei, tipo, quase 2 meses usando, né? Ela é uma caneta baratinha da Shopee e é muito boa, tá, a caneta? Se você quer experimentar para ver se você vai se adaptar a canetas tinteiro, eu recomendo, porque é um investimento baixo e você vai ter, assim, o fio da caneta tinteiro para você saber se você pretende ou não investir numa caneta mais cara, que foi exatamente o que eu fiz, tá? Eu comprei essa caneta, eu fiquei usando ela por 2 meses e meio, por aí. E depois que o tempo foi passando, eu fui começando a ver os defeitos da caneta. Mas isso é uma conversa para outro vídeo, que tem um vídeo planejado para isso, tá? Mas então, basicamente foi isso. Eu vou olhando no meu planner, vou fazendo assim a coleta de tudo que eu fiz naquele dia. Eu costumo olhar o Instagram também para ver se eu postei alguma coisa daquele dia, sabe? Alguma coisa que passou batido no meu log ou na minha lembrança. Porque esse caderno é exatamente para eu me lembrar das coisas. Então, toda vez que eu vou preencher ele, eu faço um compilado de tudo que eu uso no meu dia a dia para ver o que eu fiz de fato naquele dia, né? E eu tô amando essas decorações. Olha como é que fica bonitinho. Eu tô gostando muito. Vou deixar vocês aí com um pouquinho de musiquinha e volto já.
né? Essa segunda sessão foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, né? Eu acho que eu tenho 3 páginas aí. Eu acho que eu fiz 3 páginas nesse dia, porque eu tava, igual eu falei, super atrasada. E nessa página em específico, eu fiz um esquema que eu gostei muito, que foi o de fazer o dump semanal no journal. Então, tipo, eu peguei um pouco a mania de fazer dump semanal no Instagram, né? Então eu separo normalmente, tipo, 5 ou 6 fotos pra postar no Instagram de, tipo, como que foi a minha semana, das fotos que eu tirei na minha semana e tal. E aí, o que que eu fiz? Eu sempre peguei as mesmas fotos que eu usei no dump semanal do Instagram e colei no meu journal como um dump semanal. Então ficou tipo um dump semanal físico. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu vou fazer mais vezes, com certeza. Porque fica tipo um resumo da semana ali. E eu colei no domingo, né? Então ficou bem, bem bonitinho. Eu gostei bastante. Com certeza eu vou fazer mais vezes. Meio que um resumo semanal da minha semana, né? Um resumo semanal da semana é maravilhoso, né? Mas é um resumo semanal em galeria de fotos. E agora eu tô assistindo aqui, ó, e tô vendo que eu colei a mãozinha, o esmalte da semana, de cabeça pra baixo. Vocês estão vendo isso? Eu tô vendo. Enfim, não tem problema. Não tem problema. Eu gostei muito dessa combinação desse quadriculado com rosa. Ele é um quadriculado meio verde, assim, sabe? Achei que ficou muito bonito. Super combinou. E aí eu aproveitei para usar os meus ícones de câmerazinha, que eu confesso que eu fiz e não tava usando esses de câmerazinha, porque simplesmente não tinha, tipo, contexto, né, para usar, mas eu acho que no dump funcionou super bem. Achei que ficou muito bonitinho. Eu tô aproveitando essas páginas decoradas na mesma temática para usar, tipo, cartelas de adesivo. Então, tipo, eu tenho um adesivo com a arte X. Aí eu uso eles na decoração dessas 2 páginas. E aí quando você vira a página, você tem o outro set de figurinhas, né? De adesivos para usar. Então eu gostei desse tipo de decoração. Eu acho que fica bem coeso. Eu acho que ficou bonitinho. E eu tô começando a usar mais. Essa página é a prova, inclusive, que eu tô começando a usar mais na minha combinação de cores, sabe? Acho que eu tô começando a ficar mais ousada. Tô curtindo, inclusive, esse processo. Tá ficando bem legal. Essa semana em específico, né, que eu tô documentando agora, foi uma semana logo após o meu aniversário, se eu não me engano. E logo em seguida a gente tinha. Foi a semana do meu aniversário, né, na verdade. Então, tipo, foi uma semana de muitos acontecimentos, muitos presentinhos, olha que coisa boa. Muita coisa aconteceu nessa semana e logo em seguida, na segunda-feira, era aniversário do Rami também. Então, tipo, foi uma semana com muitos eventos comemorativos. Então tinha bastante foto, a gente saiu, né? A gente foi ao cinema e tal. Normalmente não tem tantos eventos assim na minha semana, exatamente porque eu sou uma pessoa bem caseira. Então eu acabo documentando muito mais sobre coisas que eu consumi, sabe? Tipo, assisti tal coisa, achei tal coisa. Eu gosto muito de dar minha opinião sobre as coisas que eu assisto, porque dá pra ver em que nível de contexto aquilo ali me afetou, entendeu? Porque tudo que a gente consome nos afeta, né? Mas vai de acordo com o que eu escrevo sobre aquilo, dá pra saber em que nível eu fui afetada pelo tipo de conteúdo que eu consumi naquela semana, sabe? E aí eu gosto de documentar. Como que eu faço, né? Eu documento o que eu assisti no meu caderno de memórias, usando fotinhas, banners, essas coisas. Às vezes até mencionando no texto. Mas eu gosto de ir lá no meu caderno de tudo e escrever opiniões sobre aquele conteúdo necessariamente, sabe? Então, tipo,
No caderno de memórias eu menciono que naquele dia eu tava assistindo aquele negócio, mas no caderno de tudo eu coloco, tipo, esse negócio, achei furo de roteiro e tal coisa, não gostei de tal coisa, achei atuação boa, atuação ruim, roteiro bom, roteiro ruim, esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo, os cadernos, eles se complementam, porque eles têm propósitos diferentes, mas eles são, de fato, complementares, né? E eu acho que funciona super bem. Funciona super bem. Eu acabei, esse dia do dump, deu certinho, porque eu não tinha muita coisa pra escrever sobre domingo. No domingo, como a semana foi de vários eventos, a gente não tinha, tipo, energia pra fazer nada no domingo, sabe? A gente já tava, tipo, extremamente desgastado. Todo mundo aqui em casa já tava extremamente desgastado de comemorações e de comer muita porcaria e tal. Tanto que eu mencionei ontem em live, mas eu vou mencionar aqui, no dia 14, logo em seguida do aniversário do Rami, eu voltei pra minha dieta, porque compartilhando com vocês um pouquinho, eu estou com um pouquinho de sobrepeso, eu preciso dar uma emagrecida, tanto no quesito saúde, quanto no quesito tô perdendo minhas roupas, sabe? Então eu também tô nessa jornada. E vocês sabem, vocês mulheres sabem. Eu não sei como é que é a experiência de dieta para homens, tá? Se tiver alguém aí que queira opinar, mas eu sinto ó, que nós mulheres, como não somos muito, a gente tem muita variação hormonal e consequentemente de humor, o fazer dieta é uma luta, né? É uma obviamente, tipo, hoje que eu tô gravando isso aqui, é domingo, dia 26, né? Eu tô gravando a dublagem, né, por cima, a narração, né, no dia 26. Mas eu já tô, de certa forma, acostumada com a minha dieta. Mas, gente, eu não sei. Tipo, o meu humor influencia o sucesso da minha dieta num determinado dia, sabe? Então, eu sinto que, ao mesmo tempo que eu posso ser um sucesso naquele dia, no quesito dieta, tá? Que eu tô falando. Eu consigo me sabotar de forma muito fácil, sabe? Não sei como é que é a experiência pra vocês. Se vocês se sentirem confortáveis e quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Mas eu tô nessa jornada aí. E aí, consequentemente, eu vou conversar com vocês sobre, né? Esse ano não é a primeira vez que eu tento me organizar, né, pra emagrecer. Então, sejam carinhosos comigo, porque é um tema sensível. Mas voltando pro spread, eu estou... Tá vendo como eu tô usada com essas cores? Eu amei azul com vermelho. Tipo assim, achei que deu tudo certo. E o melhor de tudo é que eu já tinha figurinhas que combinavam com tanto o azul quanto o vermelho. Porque, tipo, as viagens de Kiki, o serviço de entrega de Kiki, né, do Ghibli, as cores são exatamente, tipo, azul e vermelho. Eu falei, ai, que delícia. Amei. Tipo, eu acho que esses últimos spreads que eu fiz aí foram os meus favoritos no quesito combinação de cores. Então, se vocês quiserem sugerir combinações de cores ousadas, assim, pra eu fazer nas decorações do meu caderno de memórias, eu aceito, porque eu tô achando que tá ficando lindíssimo. E esses dias eu me peguei folheando o meu caderno de memórias. Eu acho que esse é o caderno de memórias mais bonito que eu tenho até agora. E é engraçado como o caderno que a gente tá usando sempre se torna mais bonito, né? Porque a gente tá sempre evoluindo, tipo, na nossa prática, né? De escrever e tal. E de decorar também, né? Então, tipo, eu sinto que todo caderno que eu tô usando ativamente, ele é mais bonito do que o anterior. Será porque, sei lá, se a gente fizer um paralelo com o presente é sempre bonito, né? Enfim, não sei, peguei viagem. Já comecei a pensar que, né, tipo, ai. Enfim. Eu já comecei a devagar aqui agora. Cara, esses vídeos longos vão ser engraçados, porque, no mínimo, eu vou falar baboseira, sabe? Eu vou me perder nos meus pensamentos. Mas é isso, gente. Vocês falaram que podia, então eu estou aqui para cumprir
com o que vocês pediram. Ai, ai, vou deixar vocês com mais um pouquinho de musiquinha e volto já. Gente, aí o que que acontece? Eu estava segurando essa colagem já tinha dias, tá? Da mesma vibe do Elijah Wood, né? Vocês lembram que eu fiz a colagem do Elijah Wood e tal? Eu fui assistir. Então, teve um tempo atrás, a internet parou. Vamos dar um contexto, né? Deixa eu explicar. Um tempo atrás, a internet parou por conta de rivalidade ardente. Eu não sei se vocês conhecem, tá? É uma série baseada numa sequência de livros
desse casal lindíssimo que está na sua tela, que é o Ilya Rosanov, né? E o Shane. É Shane? É Shane Hollander, né? Enfim. E o que acontece? Eu assisti a série. Eu não vou dar spoilers, tá? Fiquem despreocupados. Eu assisti a série. Eu assisti o primeiro episódio com 2 amigas no Discord pra gente opinar, porque eu não sabia. A galera tava comentando que era uma parada bem, assim, sabe? Sensual, se é que vocês me entendem. E eu não que tava com medo né? Tava com medo de ver isso, tipo, na minha TV. Sem saber o que me esperava. Então eu falei, vamos assistir num ambiente controlado, entendeu? Só com as amigas pra gente ver o que acontece. E aí foi isso que a gente fez. A gente assistiu o primeiro episódio e as 3 não gostaram. Tipo, de cara. A gente falou, ai, não tô entendendo, tá? Toda hora tem um corte temporal e tal. Ai, gente, não tô ficando coisada. Só que a internet tava tão movimentada em falar dessa série que eu, depois, no dia seguinte, né? Eu falei, vou assistir os episódios sozinha. Vou assistir tudo. Só são 6 episódios, né? A primeira temporada. E, gente, do segundo episódio em diante, eu fiquei obcecada. Tipo, foi um pulo de, tipo, o primeiro episódio. Não tô entendendo, não tô gostando. Segundo episódio, estou obcecada com esses personagens. Gente, não sei o que aconteceu comigo. Primeiro que a relação deles vai sendo construída ao longo dos anos, né? Então tipo, uma relação que começa com muita química física, né? Tipo, eles tinham muita atração um com o outro, mas depois o romance deles, como ele é distribuído ao longo de vários anos, e é por isso que tem esses pulos temporais, né? Pra gente entender que se passou um longo período e tal, eu senti que tomou uma profundidade muito além do que eu esperava, sabe? Pra uma série de romance. Eu recomendo muito se você gosta desse tipo de romance, tá bom? Tem bastante cena gráfica, tem cena de sexo e tal, mas não é um negócio, tipo... eu não sei te dizer, tipo, que nível de... Que nível, sabe? Tipo, que nível de explícito isso é, sabe? A gente não tem nenhum nude completo, sabe? Quer dizer, a gente tem nude de bundinhas. Vou deixar desse jeito assim, ó. Vemos bundinhas, tá bom? E aí vocês decidem o que vocês fazem com essa informação. Mas enfim, depois que eu assisti a série, né? Eu ainda não li os livros, mas eu pretendo. Porque eu quero saber mais sobre essa história, sabe? Porque... Nossa, depois vocês deem uma olhada também no canal da Narrativa Feminina, que é um Instagram, e ela faz análises sobre várias séries, conteúdos no geral, sob a perspectiva feminina, né? E eu gostei muito da análise que ela fez, né, sobre essa série, porque essa série foi um sucesso com mulheres. E essa série representa o que eu me sinto atingida, né? O que eu busco numa masculinidade saudável, sabe? Então é muito interessante a gente ver essa nuance que eles apresentaram, sabe? Enfim, eu achei muito legal e fiquei tão obcecada, tanto que depois eu e uma dessas amigas minhas que assistimos juntas, eu falei com ela, falei, ó, assiste tudo. Eu convenci as outras 2 a assistir tudo, pra elas opinarem. Uma não gostou e a outra ficou tão obcecada quanto eu. Então, tipo, tá ótimo, né? E a gente fica se mandando, tipo, entrevistas deles pra gente assistir. Ontem mesmo eu tava assistindo uma entrevista do Connor. E, gente, eles são extremamente carismáticos, tanto os atores quanto os personagens. Então, não tem como você não se apegar, sabe? Não, eu achei maravilhoso. Enfim,
Foi uma obsessão do momento ali e eu falei, vou registrar essa obsessão. Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer também nos meus journals, gente. Tipo, registrar coisas que eu tô gostando muito no momento, sabe? Então, eu amei essa colagem. Achei que ficou muito boa. E eu tinha achado umas figurinhas, tipo, que eu achei na internet, tipo, figurinhas das camisas deles e tal. Imprimi pra poder fazer, tipo, tipo, meio que essa sobreposição pra fazer, tipo, camadas na minha colagem. Achei que ficou bem legal. Eu acabei rasgando a alça do patins ali, mas deu tudo certo. Enfim, eu achei maravilhoso e eu fiquei muito feliz de ter registrado isso. Já estou aguardando aqui pra saber qual que vai ser a minha próxima obsessão para que eu possa fazer uma próxima colagem. E me digam, vocês estão obcecados com alguma coisa ultimamente? Vocês estão, tipo, com hiperfoco em alguma coisa específica? Pode ser um tema, pode ser um artista, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma música. Me contem, porque eu tenho muito essas obsessões. E eu tô pensando, esses últimos dias, eu peguei obsessão em música, em umas músicas específicas. E aí eu queria ver como que eu posso fazer pra registrar isso no journal. Talvez, tipo, pegar no Spotify os mais tocados da semana e fazer uma colagem com essa imagem do Spotify, alguma coisa assim, sabe? Preciso dizer também, pra vocês não repararem, o meu carimbeiro, que está completamente fora de ordem, as letras. Vocês não acreditam, eu deixei ele cair no chão. Eu deixei ele cair no chão, gente. Eu fiquei, tipo, 10 minutos procurando peça, porque tinha voado tudo, pra tudo quanto é lado. E aí, agora, eu já organizei a ordem das letras. Mas nesse dia aí, eu ainda não tinha tido a paciência necessária pra poder organizar. Pra poder organizar o carimbeiro. Eu falei, ai, vai ficar bagunçado mesmo um tempo. Até eu me estressar e organizar. Então foi isso que eu fiz. Eu usei ele com as letras tudo fora de ordem até eu me estressar. Aí eu me estressei e arrumei. Aí eu aproveitei, como eu sou obcecada com carimbo, né? Fiz os nomes deles, né? Os sobrenomes ali, meio que pra colar por cima. Ficou bem bonitinho. Gostei bastante. E depois eu fui só organizar minhas coisas. Eu gostei muito dessa colagem. Inclusive eu tenho que... Eu não tinha postado foto dela porque eu ia fazer um vídeo só de Rivalidade Ardente, mas eu acabei não fazendo ainda as coisas de biscuit que eu tinha pensado em fazer, né, pra Rivalidade Ardente. Ainda não tive a paciência pra mexer com biscuit, porque o biscuit faz muita sujeira. Mas eu tava com essa gravação parada aqui e eu falei, vou incluir na filmagem, né, pra não ficar com essa filmagem parada aqui, sabe? Por muito tempo. Não fazia sentido, né, deixar a filmagem parada. Eu ainda deixei um pedaço do vídeo todo onde eu organizo as coisas pra depois dar o close na minha colagem. Aí agora já temos um corte mais recente, porque as coisas que eu fiz entre esses dois períodos eu não gravei. Porque a partir da semana que vem a gente vai ter o da minha mesa semanal, então vai ser sequencial, vai ser bem organizadinho. Mas nesse ponto que nós estamos aqui, eu tinha um monte de filmagem de coisa que eu fiz, mas tudo meio que perdido, sem uma orientação, sabe? Nesse dia aqui, eu fui fazer o setup dos meus 2 caderninhos A6, que eu vou usar na minha capa nova, né? Qual que é o plano? Esse primeiro corte do dia 23, eu fiz o setup do meu caderninho de roteiros. Qual que é o plano, né, para esse caderninho de roteiros? Eu quero conseguir listar todos os meus vídeos, todos os vídeos que eu quero que vá pro canal, tipo, quantos vídeos eu preciso no mês e quais serão esses vídeos. E aí depois eu vou colocando anotações em cada vídeo para saber o que vai ser incluído naquele vídeo. Não sei se tá fazendo sentido, mas eu queria um espaço para que eu pudesse
fazer uma curadoria do que vai em cada vídeo para me auxiliar nas minhas edições também, sabe? Se vocês quiserem ver esse setup com mais detalhes, me avisem. Mas basicamente eu comecei decorando, usei um monte de coisa que, tipo, tava meio parado, tipo, esse papel de vaquinha, ele é um papel da Milk Moo. Não sei se vocês conhecem a Milk Moo, mas é uma franquia que tem aqui em Fortaleza, eu não sei se tem em todo canto. Que é uma delícia, inclusive, que é de milkshake. Se você gosta de milkshake e você gosta de café, peça o milkshake da Milk Moo, que é alguma coisa mineiro. Ele tem doce de leite e café. Gente, o que é aquilo? Acabei de falar que eu tô de dieta, né? Eu já tô sofrendo aqui. É muito gostoso. Se vocês gostam desse tipo de coisa, recomendo. Provem, tá? Provem. Recomendação da Nana. Provem. Muito, muito bom. E aí, esse papel é da sacola deles, tá? É a sacola dessa loja. Que o símbolo deles é uma vaquinha, né? Então, tipo, achei super apropriado. E aí, gente, eu fiquei um tempão tentando decidir como é que eu ia fazer, como é que eu ia decorar essa capa. Porque eu queria que fosse... Eu queria escrever, tipo, roteiro volume 1. E eu queria uma frase que fizesse sentido pra criação de conteúdo, né? Eu acabei escolhendo essa, né? Nada é mais assustador do que evitar o seu potencial. Achei vibes. Tradução livre aqui também, tá? Achei vibes, achei apropriado para um caderninho que vai ser voltado para trabalho, né? Para os vídeos e organização dos conteúdos aqui do canal. Eu sinto que eu deveria ter feito esse espaço dedicado para isso há mais tempo, mas finalmente estou fazendo. E o fato dele ser no caderno A6 facilita muito, porque quando eu estou editando, eu preciso usar o teclado, o mouse do meu computador, então eu preciso de um caderno que consiga ficar na mesa entre os meus dois braços, né? Que não ocupe espaço demais. Mas eu gostei muito. Gostei muito. E eu ainda sobrou papelzinho de vaquinha. Depois, se vocês tiverem alguma sugestão do que fazer, tipo, qual seria uma colagem legal pra gente fazer e usar esse papel de vaquinha? Porque esse papel é muito bonitinho. Só que eu ainda tenho uns bons pedaços dele aqui, porque eu não sei como que eu quero usar, sabe? Não sei como usar. Enfim, qualquer sugestão é bem-vinda, tá? Então eu acabei fazendo essa capa com esse papel de vaquinha, a minha frase motivacional ali, né? E depois eu fui botar uns adesivos. Eu tenho esse adesivo de máquina de escrever, que eu achei que ficou, assim, tudo a ver, né? Convenhamos, tudo a ver com roteiro de vídeo, né? E botei uma câmerazinha também, que eu sinto que tem a ver com o conteúdo, né? E botei também, eu acho que um caderninho. Foi um caderninho daqueles meus ícones, sabe? Botei umas fake wash também, umas coisinhas pra ficar bem bonitinho. E eu ainda decorei a parte interna também, gente, porque eu não gosto. A primeira folha do caderno, que fica diretamente ao lado da capa, sabe? Eu não gosto de usar essa folha. Eu gosto de começar na folha seguinte. Eu gosto de começar a usar o caderno na folha seguinte. Por que, você me pergunta? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia por que eu faço isso. Mas eu gosto. Eu gosto de usar dessa forma e é isso, né? Então eu fiz uma decoração ali nas duas primeiras páginas também. Ainda coloquei esse patinho. Eu vou lidar com isso, mas eu vou chorar primeiro. Porque me representa nos meus momentos de que eu me sinto sobrecarregada. Tipo, nada deixa de ser feito. Quer dizer que eu não sofro? Não. Mas é feito. Tipo assim, não fica sem fazer. A custo do meu mental, às vezes, mas não fica sem fazer. Ai, gente, não sigam meus conselhos, por favor, não sigam. Não sigam nada do que eu falo, porque, nossa. Enfim. Aí eu dei uma decorada, mas uma decorada simples, tá?
E eu continuo usando o esquema de carimbar a data de início e a data de final dos meus cadernos, para eu saber quanto tempo durou cada um e tal. Esses cadernos A6, nesse formato que eu tô fazendo, são relativamente novidade, né? Então eu não sei quanto tempo que eles vão durar para esses propósitos. Eu fiz 3 cadernos, vocês viram que eu fiz 3 cadernos no vídeo de capa de A6, né? Da capa A6. Então eu tenho um caderno pronto já para quando um desses acabar, né? Eu espero que dure, eu acho que pelo menos uns 2 meses. Não sei se vai durar 2 meses, mas 3 meses eu acho muito, mas 2 meses eu acho que dura. Também não sei se tem necessidade de durar mais que isso, porque como eu tô usando, tipo, uma página para cada vídeo, e aí eu vou anotando uma coisa que eu tenho feito também, por exemplo, o próximo vídeo do Na Minha Mesa. Por exemplo, esse aqui que eu tô gravando. Eu anotei as perguntas que vocês fizeram nos vídeos anteriores para responder na narração desse vídeo, entendeu? Então, se vocês tiverem questionamentos, eu sempre tento responder nos comentários, né? Mas eu vou focar também em responder essas perguntas, né? Em vídeo, porque às vezes pode ser a pergunta de mais de uma pessoa, né? Então, eu tô anotando os questionamentos de vocês pra responder depois. Eu fiz uma decoração bem simples, tá, gente? Não fiz nada demais nesse caderno, assim, decoração, não. Eu tentei fazer, tipo, um título. Os títulos eu fiz de carimbo. Então, a gente tem, tipo, vídeos fixos. São os vídeos que se repetem todos os meses no canal, né? Tipo, o setup do mês, compras do mês, leituras do mês, essas coisas, né? E depois a gente tem uma parte de ideias e sugestões, que são de acordo com o que vocês me mandam também. Depois vem o calendário, que é esse que eu tô fazendo. O calendário de abril eu fiz meio que simbólico, porque a gente já tá no final de abril, né? Então eu comecei marcando ali os meus quadriculados para saber onde que eu ia fazer a tabela do cronograma. Mas foi uma tabela bem pequenininha, porque era um negócio meio simbólico mesmo. A gente já falta, tipo, esse vídeo e mais um só pra gente acabar o mês, né? Então, provavelmente, o mês de maio eu fiz de forma diferente, porque como a gente vai planejar o mês todo no nesse caderninho, né? Então eu já fiz diferente. Uma coisa que eu queria comentar, que a galera falou na live, né? Ai, gente, eu amei essa live. Foi um momento muito de aproximação. Me senti muito próxima de vocês. Eu fiquei muito feliz. Mas a galera tava pedindo pra eu colocar nos vídeos o esmalte. O esmalte do dia. Tipo, ó. Colocar na legenda do vídeo o nome dos esmaltes. Eu vou fazer isso, tá bom? Vou fazer isso. Vou botar lá no final da descrição do vídeo. Eu vou colocar assim: informações adicionais. Esmalte do dia. Tal, tal, tal. Nesse vídeo aqui, a intro tá com um esmalte diferente das gravações Na Minha Mesa de fato, porque tá tudo fora de ordem, né? Mas eu acho que na próxima semana já vai ficar tudo organizado, assim, tipo, um vídeo com o mesmo esmalte. E aí eu acho que vai ficar mais fácil de passar pra vocês. Eu estou, gente, um pouco obcecada com essa caneta que faz bolinha. Vocês estão vendo? Eu ganhei esse kit de caneta acrílica, que tem 2 pontas. E um lado é esse meio que boleador. E aí agora eu tô usando pra tudo, código de cores, tudo.
Então, a minha ideia é exatamente essa. Eu coloquei o que é azul ali no calendário é vídeo longo, aqui do refúgio. O que é laranjado é vídeo curto, certo? E aí tem um verde que eu acrescentei depois, que são os vídeos exclusivos do Instagram. Que saem uns vídeos mais intimistas no Instagram, tipo vloguinho, coisa curta, né? Então eu comecei a usar esse boleador para fazer esse código de cores. E vou usar também no caderno de tudo, né? Naquela parte que eu uso para sinalizar o que é que tá sendo escrito ali. Qual que é o tema Qual que é o tema do que foi escrito. Então, eu tô organizando e tô amando, tá? Eu acho que eu não consigo mais ficar sem, porque eu achei que é muito legal. E aí, o esquema, agora que eu vou mostrar pra vocês, é exatamente de como que vai ser os vídeos, ó. Então, eu coloquei na minha mesa 5, na folha seguinte, qual que é o próximo vídeo que vai sair, que no caso agora vai ser o setup preparando pra maio, né? E aí eu coloco a data do que foi gravado e o que foi gravado, certo? Que vai ser incluído nesse vídeo Na Minha Mesa. E aí no meu computador eu tenho também as pastinhas separadas para cada vídeo. E eu vou colocando os arquivos dentro dessas pastas para facilitar na hora que eu for editar, sabe? E aí eu tava fazendo, tipo, toda uma programação mental ali do como é que eu ia fazer. Coloquei essa tag lá em cima também pra escrever qual que é a data prevista pro vídeo, que dia que esse vídeo vai sair, que dia que ele tem que estar pronto, né? Porque eu quero começar a adiantar vídeos. Por mais que eu sempre falo isso, gente, socorro. Eu sempre falo que quero adiantar vídeo e nunca tenho tempo de adiantar vídeo. É um negócio incrível. Mas eu vou me esforçar para conseguir adiantar vídeo. Então eu fiz as 2 páginas dos 2 vídeos que vão sair agora em abril e comecei a fazer o setup do calendário pro mês de maio. Então eu fiz um calendário bem maiorzão, porque eu queria ter mais espaço para escrever, certo? E aí também eu vou explicar um pouquinho qual foi a minha lógica aqui. Porque eu deixei, tipo, eu fiz 6 quadradinhos por 5, né? E aí eu fiz um código de cores com meu boleador, porque sim. E aí é o mesmo esquema, o azul é os meus vídeos longos, o laranja são os vídeos curtos, o verdinho claro é o exclusivo do Reels, do Instagram, né? E aí primeiro eu botei a legenda no cantinho para poder eu ir marcando no calendário o que ia ser feito, o que tinha que ser, tipo, o que tinha que ser postado naquele dia, sabe? Então, esses códigos de cores, assim, me ajudam muito. E eu tenho gostado muito de postar, tipo, toda segunda eu posto tal coisa, toda terça-feira eu posto tal coisa, toda quarta-feira eu posto tal coisa, sabe? Pra eu sentir meio que um senso de continuidade. Tipo, os dias fixos pra conteúdos específicos, fica mais fácil da minha cabeça se acostumar com aquela demanda, sabe? Não sei se faz sentido, mas na minha cabeça faz. Então, eu tava fazendo... Aí eu não sei se vocês notaram, eu tava fazendo de caneta tinteiro. Só que essa folha que eu usei nos cadernos pequenininhos, ela é uma folha de sulfite branco. E essa folha não tanca muito papel, tinta de caneta tinteiro, sendo sincera. Ela vaza bastante. Na folha marfim, não vaza muito, tá? Mas na folha branca, da mesma marca, né, que as 2 folhas são Chamex, mas a folha branca vaza bem mais. Então eu tô dando prioridade em usar a caneta de gel nesses caderninhos de folha branca. E usando a caneta tinteiro para usar nas folhas marfim, né? O meu setup A6, ele fica com uma caneta em gel já nele, porque se eu precisar sair, eu comentei com vocês, né, que a ideia é pegar a capa e sair. Então, já vai ficar sempre com uma caneta em gel ali, dedicada para esses cadernos, para esse setup.
pra exatamente facilitar a minha vida, caso eu precise sair alguma coisa e, e eu queira anotar alguma coisa na rua, né? Então, eu fui colocando a bolinha que simboliza ali um tipo de conteúdo e uma descrição simples para eu saber que tipo de vídeo é. Então, a programação dos conteúdos de maio tá toda feita. Tá tudo feito. No mês de maio, gente, o que que eu planejei? Como na minha mesa vai ser semanal, ele vai sair toda quarta-feira, certo? Porque aí ele vai compilar tudo que eu fiz de sábado da semana anterior até sexta. Aí eu tenho sábado, domingo, segunda e terça para editar. Obviamente eu não demoro isso tudo. E posto o vídeo na quarta, certo? Então vai ser sempre da semana anterior o vídeo. As coisas que eu fiz na minha mesa vão ser sempre da semana anterior, né? Acho que deu pra entender. E os vídeos de sábado serão os vídeos fixos do canal, né? Comprinhas, leituras, vai sair vídeo do caderno de Big Feelings, setup, esses vídeos, certo? E aí, a minha ideia é que quando a gente liberar a aba de membros, a gente coloque, encaixe dentro desse cronograma um dia para sair vídeo exclusivo para membros. Não sei se eu vou conseguir soltar 3 vídeos por semana, toda semana. Mas, no mínimo, uma semana sim, uma semana não, com vídeo exclusivo para membros, né? E aí a gente vai organizando esse rolê aí aos poucos. Eu peguei todas as sugestões que vocês deram de conteúdo para membros que vocês gostariam de ver aqui. Então, assim que a gente liberar a nossa aba de membros, eu vou configurar tudo, vou consultar vocês, vou estar sempre consultando vocês do que vocês querem ver, para a gente ir acrescentando, tá? No canal, à medida que tiver interesse de vocês, tá bom? Então, eu fiquei um bom tempo aí organizando meu calendário, porque eu tava programando tudo que eu queria que fosse postado. Esse processo, gente, esse vídeo tá em 3.6 de velocidade, quase 4x, porque eu passei um bom tempo programando tudo que eu ia fazer, o que que dava pra soltar cada dia e tal, pra gente, né? Pra ficar tudo organizadinho e eu ter mais ou menos uma clareza do que eu preciso gravar, o que eu preciso coordenar, sabe?
No dia seguinte, eu achei, gente, que eu ia conseguir fazer o setup dos 2 caderninhos no mesmo dia, né? Só que não deu certo, porque eu me empolguei ali fazendo a coordenação dos meus vídeos, organizando tudo e tal. Esse segundo caderninho é o meu segundo notes. Eu ainda tô usando aquele rosa, tá? Mas como ele tá no final das suas páginas, eu já deixei o volume 2 pronto, pra quando ele acabar eu não ter gargalo, sabe? Eu já ter aonde colocar minhas anotaçõezinhas e pá. Tudo bem direitinho. Eu tô usando atualmente na capinha o caderno de roteiros, o Notes 2 e o Notes 1. Então, quando o Notes 1 acabar, eu vou remover ele da capinha, arquivar e passar pra esse que eu tô fazendo agora, tá? Esse eu fiz uma decoração um pouco mais simples, porque não é um caderno que eu faço setup, eu só decoro a capa e a contracapa ali, a parte de dentro da capa, né? Pra que fique minimamente bonitinho. Mas eu não faço nenhum setup nas páginas dele em si, porque é pra ser um caderno bem fluido, né? Ele é pra ser o que eu preciso dele no momento que eu estiver usando. Então não tem regra nem nada. Eu só gosto de decorar a capa porque eu gosto de coisas bonitinhas, tá? Se você não sente necessidade em decorar nada, gente, não se sinta na obrigação de decorar nada, tá? Isso aqui é muito particular. É muito do estilo de decoração de cada um. Tem gente que gosta de decoração minimalista, né? Com pouca coisa. Eu sou uma pessoa exagerada, entendeu? E eu gosto de decorações cheias e com muita coisa e muita cor e tal. Mas isso sou eu, né? Isso sou eu. Eu queria usar esses prints que eu peguei no Pinterest de coelhinho, que eu achei muito bonitinho. E tava parado aqui, eu não tinha usado ainda. Então eu resolvi fazer a decoração de azul, né? Como o caderno de roteiro ficou rosa, eu resolvi fazer esse de azul pra ficar um pouquinho diferente, né? Pra quebrar um pouco do rosa. Até porque o Notes anterior, ele era de capa rosa, né? Então ele tá bem cheguei, assim, que a capa dele é bem forte. Esse aqui ficou mais neutro, simplesmente pela capa ser de craft, né? Porque o outro eu fiz a capa de papel colorido. E apesar de eu ter gostado bastante, eu acho que eu vou seguir com a capa de papel craft, porque o papel craft, eu não sei, eu sinto que ele dá uma firmeza diferente pro caderno. Obviamente, se eu comprar uma folha colorida de gramatura maior, isso também vai acontecer, né? Só que as minhas folhas de colorida, elas são acho que 120 e o meu papel craft é 180. Então já dá uma diferença grande assim na firmeza do caderno por ser papel craft, sabe? Enfim. Eu gostei bastante do resultado, ficou bonitinho. E nada muito difícil, sabe? Só decorei mesmo, colei ali as coisinhas bonitinhas, carimbei com o título padrão, né? Esse eu não carimbei com a data ainda, porque eu só vou carimbar a data nele quando eu começar a usar, né? Como eu não comecei a usar ainda, eu não carimbei. Botei, gente, nos 2 cadernos eu botei essa tagzinha pra eu poder ir mudando ela de lugar à medida pra marcar onde que eu tô no caderno, sabe? Tipo, eu tô na página tal. Aí eu tiro essa tagzinha, colo em outra página e segue o baile. Aí vai mostrar o setup, ó. Eu coloquei os 2 no mesmo elástico e passei o elástico dentro do primeiro elástico ali da capinha. E atrás dele, eu acho que eu não mostrei aí nesse vídeo, mas atrás do Notes 2, eu coloquei o meu caderno de notes que ainda tá sendo usado. Ele ficou aí na parte de trás. Ah, mostrei sim, tá aí, pronto, show. Ele ficou aí na parte de trás, ele tá aí até agora. Eu deixei ele aí pra poder usar com o meu marcador, o meu pregadorzinho de página, então ele fica ali bem direitinho pra eu usar. Me perguntaram se eu tiro os cadernos pra usar. Não, eu não tiro. Eu tirei pra fazer os setups, mas eu não tiro pra escrever neles, não. Eu pego esses binders, esses clips de papel e uso eles pra segurar minhas folhas no lugar, sabe?
Mas eu não fico tirando os cadernos das capas, não, tá? Eu não faço isso nem com os cadernos de leitura, com o caderno de leitura, que é A5. Nem com ele eu faço esse processo de tirar o caderno e tal. Esses pequenininhos, menos ainda, porque eles abrem, eles ficam confortáveis de escrever. Eu acho que se tivesse mais um caderno nessa capa, talvez ficasse muito difícil de escrever, mas nesse formato que tá aí, não tem... Pra mim tá tranquilaço, tô usando já tem uns dias já. E não tá incomodando, não. Bem tranquilinho de escrever nele. Eu passando a limpo algumas coisas que tinham sido rabiscadas em outros cadernos, tipo, anotados no lugar errado, e eu precisava ajeitar. Então eu tava passando a limpo informações, e assim é o jeito que eu uso de fato, né? Tipo assim, eu vou lembrando de coisas e vou adicionando nos lugares certos. Depois disso tudo aí, eu resolvi fazer um bloquinho de papel com papel que eu tava com alguns papéis marfim soltos de quando eu fiz os outros cadernos. E aí eu acabei aproveitando para fazer um bloquinho destacável, sabe? Foi a minha primeira experiência testando fazer isso e deu super certo no final das contas. Eu organizei todas as folhas que eu tinha e fui com o estilete cortando para deixar tudo meio que alinhado. Peguei só as folhas limpas, né? E aí tirei a parte que tava mascada ali do papel para ficar bem certinho. E aí depois eu fiquei num dilema complexo ali de como que eu ia segurar esse bloquinho no lugar para poder fazer a colagem. Para poder colar, né? E aí eu pensei depois em fazer com a régua. E acabou dando certo, tá? Inclusive, eu vou fazer isso mais vezes com os papéis que sobram. Às vezes, quando eu corto meus cadernos TN, sobra muito papel. E aí, você precisa reutilizar esse papel de alguma forma. Então, eu vou deixar essa dica aí pra vocês, ó. Eu botei a régua de um lado e depois vim com outra régua do outro lado. Pra deixar esse papel bem firme. Eu coloco as duas réguas, alinho o papel e prendo as pontas das réguas com os binders, tá? O meio vai levantar, mas aí você segura o meio com os dedos enquanto aplica a cola, tá? O meio vai levantar porque a régua vai tensionar, né? Mas na hora que você for passar a cola, você vai apertar essas folhas com o dedo para que a cola pegue só nas bordinhas. Eu vou mostrar bem direitinho o processo. Eu peguei com um palito, ó, esfreguei, segurando, apertando ali aquele meio para as folhas não levantarem, né? E depois que eu termino de passar a cola, eu coloco os binders sem encostar na cola, com uma certa distância. E pronto. Deixa secar. Deixa secar. Na hora que secar essa cola, você vai ter um bloquinho destacável, né? Então, tipo, para anotações rápidas, uma coisa para você ter ali em cima da sua mesa, acho que vale super a pena. E é uma forma também de você reaproveitar papel que foi recortado de caderno ou folhas de caderno de cadernos que não são mais usados e você tá precisando de bloquinho. É uma ótima opção. Enquanto eu secava e esperava a cola secar, eu fui só escrevendo. Gente, eu fico o dia todo assim, tá? O caderninho tá em cima da mesa, eu tô escrevendo. Lembrei de um negócio, tô escrevendo. Esse é o meu cotidiano. E aí, à medida que eu vou processando essas ideias, essas anotações, eu vou organizando elas nos lugares que elas precisam ir. Se for coisa de vídeo, no cantinho de vídeo. Se for outra coisa, tanto que aí, ó, eu tava anotando as perguntas que a galera tinha feito, aí fui marcar o que eu tinha feito ali nas minhas tarefas pra poder organizar. Passou um tempinho, eu tirei ali, ó, você descola as réguas e pronto.
Tá pronto, seu caderninho. Tanto que eu vou mostrar pra vocês, ó. É esse aqui, ó. Ele ficou... O seu bloquinho, né? O bloquinho ficou assim, ó. Aqui fica a cola. Bem soltinho. Quando você vai destacar, é só puxar, que ele solta, tá? Isso aqui é muito útil, tá? Pra aproveitamento de papel. Muito, vale super a pena. E aí eu deixo junto aqui com meus post-its aqui em cima da minha mesa pra quando eu preciso anotar um negócio rápido. E eu tô sem... Às vezes também eu uso pra quando, tipo, o Rami me pede um papel. A minha mãe me pede um pedacinho de papel. Esses bloquinhos são úteis pra isso também. Vamos lá. Sobre as perguntas. Como que eu escrevo nos cadernos e como que... Se eu retiro eles. Então, eu queria mostrar pra vocês isso aqui, né? Eu já mostrei outro. Isso aqui é um card... Eu não sei o nome disso aqui, mas é tipo um... A galera na gringa chama de pencil board. Que é um papel mais durinho. Ou o deles é meio plastificado. Eu não sei como é que é feito, não, tá? Nunca tive um desses grandes famosos aí, de grandes marcas. Mas eu faço os meus próprios. Como que eu faço? A base é um papel craft da gramatura mais alta que você tiver. E depois eu decoro ele. Ele fica um papel firme, tá vendo? Que eu uso pra encaixar entre minhas folhas, quando eu vou escrever. E aí eu prendo aqui e escrevo, ó. Editar na minha mesa. Esse aqui tá em andamento. Entendeu? E fica assim. Esse aqui foi feito no tamanho desse Notes em específico. Então, eu não tenho um desse no tamanho A6 para esses dois cadernos aqui, né? Então, eu vou ter que providenciar. Porque eu gosto quando ele fica sobrando essa pontinha para cima, sabe? Para eu poder achar onde que ele tá de forma mais fácil. Esse aqui do Notes, eu estou usando ele aqui atrás, ó. Eu tô encaixando ele aqui. E aí, eu marco a página que eu estou. Só para dar uma certa firmeza. E pronto. Mas, até mesmo sem esse board, não fica... Me perguntaram se fica ruim de escrever na textura do crochê. E não fica, não. Eu acho que se você tiver, tipo, uma folha pra escrever aqui, vai ficar. Mas se você tiver um pouquinho de folha, igual aqui, ó. Olha o tantinho de folha que tem. Dá pra usar tranquilamente. E qualquer coisa, a gente só encaixa aqui o pencil board e boas. E é assim que eu tenho usado, tá? Não lembro se tinha mais alguma pergunta. Como eu escrevo, ok. Se eu retiro ele da capa, ok. E aqui do episódio semanal a gente decidiu em live. Então tá tudo certo. O próximo vídeo, depois desse aqui, vai ser na quinta-feira, que vai ser o setup pro mês de maio. Ele vai sair o setup do caderno de memórias e o setup do planner, tá? Pro próximo mês. Então, o próximo vídeo vai ser um vídeo de setup. E depois que a gente virar pro mês de maio, os vídeos vão seguir sábado e quarta, beleza? Sendo quarta o na minha mesa e sábado o vídeo complementar, beleza? É isso que eu tinha pra hoje, gente. Foi isso que eu fiz nos meus cadernos nos últimos dias. Vou começar a gravar semanalmente, bem direitinho pra vocês. Espero que vocês gostem desse novo formato. Qualquer sugestão... indicação, comentário, é bem-vindo. Então, fiquem à vontade aí para usar. E, para quem não tá ligado, a gente conversou sobre a aba da comunidade, que quando você entra no canal tem um botãozinho escrito comunidade com uns símbolos de pessoinhas, assim. Vocês podem postar coisas por lá, se vocês quiserem compartilhar colagens, setups mensais, spreads semanais, layouts interessantes. Fiquem à vontade para postar lá, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser na quinta-feira. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau!